Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 8. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela deixe de me importunar. O Senhor continuou: prestem atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês que Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Uma das maiores dificuldades de entendermos alguns textos do Evangelho e mesmo de outros livros do Novo Testamento, como as cartas de Paulo, é percebermos que a cultura em que esses textos foram produzidos era completamente diferente da nossa, ou seja, a estrutura da sociedade era outra, os valores culturais eram outros, e muitas das coisas que a gente lê no texto tinham significados muito diferentes na época do que quando a gente lê hoje com a nossa visão da cultura. Esse texto que nós acabamos de ler é um exemplo muito bom disso. Nós vamos encontrar nesse texto Jesus contando uma parábola, e ele vai fazer referência a algumas coisas que para nós são completamente distintas daquilo que a gente entende hoje. Quando a gente olha para o cenário dessa época, para os personagens dessa parábola, nós vamos perceber que as coisas eram muito diferentes. E vamos começar entendendo os personagens dessa parábola. De um lado você tem a viúva, de outro o juiz. A viúva, diferente do que se pensa hoje, tinha naquela sociedade uma posição muito diferente do que teria hoje. Na sociedade da época, a viúva, nós podemos dizer que ela era o suprassumo do desamparo e da falta de honra. Ou seja, numa sociedade como a da época de Jesus, se uma pessoa tivesse a vida sem a presença de um homem, ou seja, nesse caso a viúva, seja um marido ou seja um filho mais velho, que servisse para defender a causa daquela mulher, ela não tinha absolutamente nenhuma importância e estava à margem da sociedade, ocupando a posição mais vulnerável e, por conta disso, vulnerável à exploração e sem nenhum status social. A única arma que uma pessoa desse tipo teria seria a sua capacidade de causar vergonha pública, ou seja, de criar alguma situação em que o outro ficasse intimidado por conta da sua capacidade de causar vergonha pública. Isso porque, naquela sociedade, uma mulher que não tivesse um padrinho, alguém que fosse o seu representante, e não tivesse quem a representasse como homem, ela tinha que pleitear a sua causa sozinha. Mas, apesar de toda essa situação, é preciso nós percebermos que Jesus está dizendo que ela continua tendo o direito de lutar por sua causa. A gente sempre olha para essa situação aqui e diz: essa mulher ficou lá importunando o juiz. Onde já se viu uma coisa dessa? Não, Jesus não está dizendo que ela não tinha o seu direito. Pelo contrário, ele está deixando claro
que essa é a característica dessa personagem, uma mulher sem honra, sem importância, que ocupava o lugar mais vulnerável na sociedade. Essa era a viúva. Não é muito difícil de você pensar que hoje, quando a gente olha para a sociedade atual, nós também temos determinadas posições na sociedade daqueles que não têm nenhuma importância. E que se tivesse alguma causa e fosse pleitear diante do juiz, a gente diria, esse sujeito não tem a menor chance, porque ele não tem nenhuma importância. É exatamente isso que Jesus está dizendo dessa viúva. É alguém que não tem absolutamente nenhuma importância e que tem uma causa, tem o seu direito e que pleiteia o seu direito diante do juiz. E aí você tem o outro personagem, que é o juiz. A descrição que o texto faz é de que ele não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Ou seja, no mundo da época, isso significava que esse homem era alguém completamente sem honra. E veja como é interessante. A mulher era sem honra por causa da posição que ela ocupava. O homem, juiz, e o homem tinha muito maior importância do que a mulher naquela sociedade. Esse homem especificamente era um homem sem honra por causa da sua atitude. Não respeita a Deus, não liga para aquilo que Deus quer e também não está preocupado com os homens. Era alguém fora do sistema de valores da sociedade. Alguém que não se importava com a sua reputação perante Deus, que é o patrono supremo, mas também não se preocupava com a sua reputação diante dos homens, ou seja, a opinião pública, que era aquilo que concedia honra para a pessoa. Ele não tinha nenhuma preocupação com isso. E era alguém que a gente poderia dizer que é o oposto do que deveria ser um líder comunitário naquela época. Dois personagens, uma mulher que não tem nenhuma honra porque é viúva, não tem nenhum poder, é alguém desprovida de qualquer tipo de força política ou seja social, e de outro lado um homem, esse sim, alguém que poderia ter essa condição, mas um homem que não respeita a Deus e nem aos homens, desprovido de honra. E aí então você encontra a parábola contada por Jesus, e a interação entre a viúva e o juiz não é apenas uma simples petição, mas é um conflito público. Ou seja, lembra que eu disse que a mulher não tinha nada a fazer a não ser criar algum tipo de pressão, principalmente social? É exatamente isso que ela faz. A estratégia da viúva, alguém que não tinha nenhuma condição, por exemplo, para subornar o juiz, que era a forma mais normal na época de se lidar com essas coisas, e não que isso tenha mudado, né? Isso continua funcionando até hoje, né? Há poucos anos atrás eu conversava com um presbítero que era membro do conselho da igreja que eu era pastor, e ele estava contando que a empresa onde ele trabalhava estava lá passando por uma situação difícil, porque o principal fundador tinha morrido e tinha deixado um testamento dizendo para onde ia os seus bens. E a viúva contestou aquele testamento e disse o seguinte para ele: nem adianta você correr atrás, porque nós já compramos o juiz. Ou seja, não importa o que está escrito no testamento, o juiz já está no nosso bolso e ele vai dar o ganho de causa para nós. Na época era assim e hoje continua exatamente da mesma forma. Mas essa mulher, a viúva, ela não tinha riqueza para subornar o juiz. Ela não tinha como lidar com alguém como aquele juiz, e a sua única estratégia era a persistência pública. A frase que aparece no texto, faz-me justiça contra o meu adversário, tem até um certo tom legal, mas na sua raiz é uma tática social. Ela está de fato tentando envergonhar publicamente aquele juiz. Era a única coisa que ela podia fazer, e ela quer o seu direito, e por isso ela faz isso.
por outro lado, você tem a motivação do juiz. O juiz não age no texto por consciência e nem por compaixão. A sua motivação é explicitamente calculista e egoísta. E veja aí que o texto diz: mesmo que eu não tema a Deus, nem respeite homem algum, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela deixe de me importunar. Essa é a atitude do juiz. E aqui tem um detalhe interessante: o verbo traduzido aí por importunar ou molestar é um termo que vem do atletismo e significa dar um soco no rosto, deixar um olho roxo. Esse é o significado dessa expressão importunar. E aqui no contexto da época, isso pode ser entendido como uma metáfora para causar dano à reputação. Ou seja, a viúva estava dando uma surra na honra do juiz, que já era uma honra bastante frágil. Ele age para evitar que ela o envergonhe ainda mais ou completamente. Ou seja, ele cede não à justiça, mas para evitar um dano maior à sua honra pública, que já era bastante baixa. E aí você olha para essa situação toda aqui e você pensa: como é que Jesus vai aplicar essa parábola? O que ele quer dizer com isso? E a aplicação de Jesus é, como é natural em muitos textos do Evangelho, uma mudança da lógica da época. A parábola aqui funciona como um contraste, não como uma comparação simples. E aí Jesus vai dizer o quê? Prestem atenção no que disse o juiz iníquo. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Jesus está aqui usando a seguinte lógica: se um juiz totalmente sem honra, movido apenas por interesse egoísta de evitar vergonha, acaba fazendo justiça a uma pessoa que não tem nenhum status social, quanto mais Deus, que é o juiz perfeitamente honrado, o patrono fiel por excelência, fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Aqui há um contraste. Jesus não está comparando Deus com o juiz iníquo, mas ele está dizendo: Deus é o oposto dele, é por contraste, né? E assim, Deus não é comparado ao juiz iníquo em caráter, mas contrastado com ele. Se até um canalha, sem escrúpulos, responde a um pedido persistente, como aparece nesse texto, é claro que nós podemos ter a certeza que Deus, cujo caráter é justiça e fidelidade, responderá ao seu povo de forma muito mais pronta. E a expressão que aparece no texto é muito interessante, diz assim: o Senhor continuou: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Sim, fará e fará logo. E aí então nós temos o final, a pergunta que finaliza essa parábola, e é uma pergunta perturbadora. Jesus diz assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E aí a gente olha para essa pergunta e fala: peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ele acabou de falar sobre uma mulher que não tinha nenhuma importância na sociedade, mas que lutou para alcançar o seu direito diante de um homem sem honra, numa sociedade focada no homem. E ele diz: Deus, diferente desse juiz, age para o bem daqueles que são seus. E aí ele vem com essa pergunta? Que pergunta estranha! Acaso, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa não é uma pergunta sobre doutrina, mas sobre fidelidade prática e sobre perseverança na comunidade. A fé aqui é a lealdade confiante de que Deus, ao contrário daquele juiz iníquo, é um patrono de confiança. A pergunta é:
no meio da opressão e do sofrimento prolongado, o povo de Deus vai manter a sua lealdade e continuará clamando a Deus, confiando em seu caráter justo, ou vai desistir, agindo como se Deus fosse tão indiferente como aquele juiz da parábola? Por isso, irmãos, esse texto, a parábola contada por Jesus, é menos sobre orar sem cessar como uma disciplina pessoal e mais sobre manter a lealdade a Deus, confiando que Ele agirá com justiça em favor do seu povo. Nesse texto, Jesus ensina o povo, primeiro, a reivindicar os seus direitos. É isso que Ele fala da mulher. Numa sociedade perversa, dominada por pessoas inescrupulosas, não se pode esperar que os direitos sejam representados e defendidos por pura boa vontade das autoridades. Na maioria dos casos, direitos só se conquistam com teimosia e com muita reivindicação. Hoje em dia, eu já ouvi isso inúmeras vezes, em muitos lugares e na maioria das vezes nas igrejas. Não, você não deve reivindicar os seus direitos, isso é ruim para a imagem do cristão. Jesus está dizendo exatamente o contrário aqui. Jesus está dizendo, faça como essa viúva. Imagine na nossa sociedade alguém sem nenhuma importância, sem nenhum valor, sem nenhuma projeção social, alguém que vai lá e diz, eu tenho direito e eu quero que ele seja respeitado. E Jesus está dizendo, faça como ela, seja insistente. Sabe por quê? Porque o Deus que cuida de você, diferente daquele juiz que é iníquo, Ele está protegendo, Ele está cuidando. Ele, diferente daquele homem que era alguém que não respeitava a Deus e não respeitava a ninguém, Ele é fiel. Se Ele, que é muito mais fiel do que esse homem, ouve os pedidos do seu povo, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ser leais àquilo que aprendemos do Evangelho, para que sejamos cuidados por aquele que é o patrono perfeito, o próprio Deus. Ah, pastor, mas então a gente tem que reivindicar direito? Sim, sim. Não espere que uma sociedade, e a nossa não é diferente, que uma sociedade como a nossa, que valoriza quem tem e não quem é, que ela vá dar direito àquele que precisa. É só você dar uma olhadinha aí nas últimas notícias, você vai ver como é que isso funciona. Tudo que se faz é, vamos tirar direitos, vamos diminuir os direitos. Como assim? Essa é a sociedade que você vive. E aqui aprendemos com Jesus, a mulher que não tinha nada, que não tinha honra, que não tinha, para usar uma expressão popular, não tinha um gato para puxar pelo rabo, é ela que alcança o seu direito, fazendo aquilo que era possível, como alguém que sabia que Deus cuida dela. É isso que nós temos que fazer, é isso que aqueles que seguem a Jesus precisam aprender. Toda vez que, como comunidade de fé, a gente acha que a injustiça é normal e não tem problema, nós estamos contra o ensino de Jesus. Toda vez que a gente acha que não tem problema, que aquele que está sendo oprimido continue sendo oprimido, nós estamos contra o ensino de Jesus. Não podemos fazer isso. Seria deslealdade com aquele que diz, Deus, o patrono perfeito é aquele que cuida de você. Acaso acharei fé na terra? O Filho do Homem vai achar fé na terra? É o que nós temos que responder, é o que Ele espera de nós. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém.